Este podcast é um oferecimento de Nadai Ferro e Aço, 12 3832 7124, Ubatuba, São Paulo. Sábado, 17 de setembro de 2022. Sejam bem-vindos. Este é o podcast Evangelho do Dia para quem está chegando. Muito bom ter você por aqui. Conheça também o nosso canal no YouTube, Peregrinos do Rossio, e siga o nosso Instagram, padre.heriberto, e acompanhe outros conteúdos também nestas plataformas. E logo mais à noite tem o quarto dia da novena do Padre Pio. Hoje vamos rezar e pedir a intercessão dele por aqueles que estão afastados de Deus ou perderam a sua fé. Participe com a gente às 9 horas da noite. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus onipotente e eterno, luz esplendorosa e dia que não termina, nós os pedimos nesta manhã que, vencidas as trevas do pecado, nossos corações sejam iluminados com o fulgor da vossa vinda. Amém. Lucas, capítulo 8, versículos de 4 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos, os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado desta parábola. Jesus respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pela preocupação, pela riqueza, pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, meditamos a parábola da semente. Jesus tinha um estilo muito popular de ensino por meio de parábolas. Uma parábola é uma comparação que usa as coisas conhecidas e visíveis da vida para explicar as coisas invisíveis e desconhecidas do reino de Deus. Jesus tinha uma enorme capacidade de encontrar imagens muito simples para comparar as coisas de Deus com as coisas da vida. Isso pressupõe duas coisas, é claro: atenção com a vida cotidiana, e conhecimento profundo pelas coisas de Deus, do reino de Deus. Ele é filho, né? Por exemplo, o povo da Galileia tinha conhecimento das sementes, do solo, da chuva, do sol, das flores, das colheitas, dos pêssegos. Agora, são exatamente essas coisas conhecidas que Jesus usa nas parábolas para explicar o mistério do reino. O agricultor que ouve a história pensa: semente no chão, eu sei o que significa. Jesus diz que tem a ver com o reino de Deus. O que será? E é possível imaginar as longas conversas com as pessoas. A parábola entra no coração
e as impele a ouvir a natureza e pensar na vida. Quando termina de contar a parábola, Jesus não a explica, mas costuma dizer: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso significa: você ouviu esta parábola, agora tente compreendê-la. De vez em quando, ele explicava aos seus discípulos. As pessoas gostavam dessa maneira de ensinar, porque Jesus acreditava na capacidade delas de descobrir o significado das coisas, das parábolas. A parábola da semente reflete a vida dos agricultores. Naquela época não era fácil viver da agricultura. O chão estava cheio de pedras, pouca chuva, muito sol. Além disso, muitas vezes as pessoas encurtavam o caminho e, passando pelos campos, pisavam nas plantas, como está em Marcos capítulo 2. Mas apesar disso, todos os anos o agricultor semeava e plantava, confiando na força da semente e na generosidade da natureza. No final, Jesus termina dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A forma de entender a parábola é a busca, tente compreender. A parábola não diz tudo imediatamente, mas leva a pessoa a pensar. Deixa descobrir a mensagem a partir da experiência que a própria pessoa tem da semente. Ele empurra para ser criativo e participativo. Não é uma doutrina que vem pronta para ser ensinada e decorada e pronto. Não, ele quer a participação das pessoas. Por isso, usa bastante o recurso das parábolas. Em casa, a sós com Jesus, os discípulos querem saber o significado desta parábola. E Jesus responde com uma frase difícil e misteriosa. Ele diz aos discípulos: a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino, mas aos outros só em parábolas, para que vendo não veem e ouvindo não entendam. Esta frase levanta uma questão no coração das pessoas. Para que serve a parábola? Esclarecer ou esconder? Jesus usou as parábolas para que as pessoas continuassem em sua ignorância e não se convertessem? Certamente não. Em outro ponto, diz que Jesus usou as parábolas segundo que eles pudessem entender. Marcos capítulo 4. A parábola revela e esconde ao mesmo tempo. Revelar para aqueles que estão dentro, que aceitam Jesus Messias servo, com certeza compreendem o teor da parábola, mas ela também se esconde para aqueles que insistem em vê-lo como aquele grande rei Messias, de acordo com o que esperavam, que iria usurpar o trono. Eles entendem as imagens da parábola, mas não compreendem o seu significado. São Roberto Bellarmino. Ele nasceu no dia 4 de outubro de 1542, em Montepulciano, Itália. Era filho de pais humildes e católicos de muita fé. O mesmo Roberto nasceu franzino e doente. Muito doente, Roberto soube ter uma vida de profundo amor à igreja. Sua inteligência prodigiosa levou-o ao magistério. Foi professor em inúmeras instituições de ensino da Itália. Em 1571, tendo concluído todos os estudos, recebeu a ordenação sacerdotal e entrou para a Companhia de Jesus. Unindo a sabedoria das ciências terrenas, o conhecimento espiritual e a fé, escreveu os 3 volumes de uma das obras teológicas mais conhecidas de todos os tempos, As Controvérsias Cristãs sobre a Fé, um tratado sobre todas as heresias. Mais tarde, em 1592, Bellarmino foi nomeado diretor do Colégio Romano. Nessa função ficou apenas por 2 anos, porque o Papa Clemente VIII reclamou sua presença em Roma para auxiliá-lo como consultor no seu pontificado. Nesse período, produziu outra obra famosa, o Catecismo, que teve dezenas de edições e foi traduzido para mais de 50 idiomas. Trabalhou durante muitos anos como assessor dos pontífices romanos. Morreu aos 79 anos de idade, apresentando graves problemas físicos e de surdez. Foi proclamado santo e doutor da Igreja. Ó Deus, que marcastes pela vossa doutrina a vida de São Roberto Bellarmino, concedei-nos por sua intercessão que sejamos fiéis à mesma doutrina e a proclamemos em nossas ações. Por Cristo nosso Senhor.
Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bom sábado, vejo você logo mais na novena de São Pio. Até lá!